MMC, MDC e divisibilidade, aula 3. O mínimo múltiplo comum envolve o conceito da tabuada entre dois números, que ao percebermos esses valores das tabuadas, encontraremos valores em comum, ou seja, os múltiplos comuns entre dois ou mais números. E o objetivo do MMC é justamente encontrar o menor desses dois múltiplos. Temos no exemplo a tabuada do 2, a tabuada do 3, e percebemos que existem múltiplos que são comuns aqui. Eles estão grifados em amarelo, o 6, o 12, o 18 e assim sucessivamente iremos encontrar valores múltiplos. E percebemos aqui que entre 2 e 3, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum entre esses valores, é o número 6. Já o MDC envolve o conceito do maior divisor existente entre dois ou mais números. Nessa comparação, encontraremos valores que dividem ao mesmo tempo números. E queremos aqui não o menor, mas sim o maior valor que divide dois ou mais termos ao mesmo tempo. E esse MDC ele é obtido pela fatoração simultânea dos números envolvidos. No exemplo 1, nós temos os números 90 e 36. Iremos encontrar aqui, através do método da divisão sucessiva, o MDC. Então, por fatores primos, que na maioria das vezes serão 2, 3, 5 e 7, iremos dividir ao mesmo tempo esses valores. 90 por 2, 45, 36 por 2, 18 e assim sucessivamente com os valores primos aqui. E nesse método da divisão sucessiva, chegaremos ao momento em que não temos como dividir ao mesmo tempo os valores. No caso aqui o 2 nós conseguimos, o 3 dividiu ambos os valores, o 3 novamente conseguiu dividir 15 e 6, mas neste momento aqui, travou, não conseguimos na parte de baixo 5 e 2, um valor que divida ambos ao mesmo tempo. Neste momento que não conseguimos um valor que divida os dois valores ao mesmo tempo, é o momento que dizemos assim, travou. E neste momento em que travou, já encontramos o MDC, que será o nosso 2 à primeira, vezes 3 ao quadrado, 18 MDC. O método da divisão sucessiva permite também encontrarmos o MMC. Só que agora continuaremos a mesma lógica, só que individualmente cada elemento, já que não temos um valor para dividir ambos. Continuamos aqui com o 2, que dividiu apenas o 2, o 5 ficou esperando a próxima rodada. Então aqui nós conseguimos o 5, e aí chegamos em ambos os valores 1. E é neste momento que temos o MMC, que serão todos os valores desde o início, e colocaremos ele na forma aqui de expoente. O 2 apareceu duas vezes, é 2 ao quadrado. O 3 também duas vezes e o 5 apenas uma. E a multiplicação desses valores resulta em 180. Então, MDC 18 e MMC 180 através do método da divisão sucessiva. Existe uma outra forma de encontrarmos MMC e MDC de dois ou mais números. É através do expoente obtido da fatoração desses valores. Fatoramos aqui o 90 e o 36 e encontramos os valores primos aqui ao lado em ambos os casos. Na forma fatorada, 90 e 36. Para compor o MDC, utilizaremos os menores expoentes em ambos os casos aqui. O menor expoente de 2 é 2 à primeira. 3 ao quadrado em ambos é 3 ao quadrado. Então, transportaremos o 3 ao quadrado também para compor o MDC. 5 não tem um outro valor junto, então ele não entra neste caso. É como se tivéssemos aqui o 5 elevado a 0, que é 1. Aí seria o menor expoente. Então, todas as vezes que faltar um valor de comparação, pegaremos esse mesmo valor que não tem um similar
e elevaremos a zero. Então 5 elevado a zero é 1, então não faz diferença colocarmos ele aqui. 18 é o valor do MDC, se confirma, assim como no slide anterior, do método da divisão sucessiva. Para o MC, será justamente ao contrário, os maiores expoentes das fatorações. O maior expoente para 2 é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado é igual, mais 5 é o 5 à primeira. 180 MMC, esse é o método através dos expoentes. Na execução dos exercícios, o aluno escolhe qual é o melhor caminho para ele. Se vai ser pelos expoentes ou pela divisão sucessiva. Citamos aqui características de problemas que envolvem MMC e MDC. Nos exercícios que envolvem problemas no enunciado, encontraremos para o MMC tempo decorrido, um novo encontro e um caráter pessoal. Geralmente envolve pessoas nesse enunciado. Para o MDC, maior tamanho possível, dividir em partes iguais e ter um caráter impessoal. Geralmente são objetos aqui envolvidos. São dicas para, ao olharmos para um enunciado, identificarmos se é MMC ou MDC para executarmos o exercício. Essa foi a aula 3, MMC e MDC, deste conteúdo. Temos aqui os exercícios indicados do nosso material. Bons estudos!